Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso mais novo episódio do nosso podcast UTI em Forma e Ação. Para formar e pôr em ação intensivistas de excelência nas nossas UTIs, hoje a gente traz mais um tema para discutir aqui com vocês. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. E eu sou Sancler, fisioterapeuta e intensivista, e você me encontra lá no Instagram, no @SanclerBernardes. E juntos você nos encontra aqui no podcast UTI Informe e Ação. Não deixe de nos seguir no nosso canal do YouTube ou então na sua plataforma de áudio preferida. No episódio de hoje, a gente vai discutir sobre algo extremamente delicado. É delicado sempre quando se fala sobre esse assunto. A gente vai falar sobre a presença da família na UTI. Ajuda ou atrapalha? Débora, deixa eu te colocar numa situação hipotética. Não estou desejando não, tá? Deus me livre, Deus lhe livre também dessa. Mas se você precisasse ficar na UTI, estar internada como paciente na UTI, você gostaria que a sua família estivesse lá o tempo inteiro com você? Eu acho que eu responderia depende. Eu acho que depende de várias coisas, né, Sancler? Eu acho que depende. Vou só jogar algumas e depois a gente pode esmiuçar e até colocar outras. Mas, assim, algumas coisas que eu pensaria, por exemplo, né? Eu vou ficar muito tempo? Se eu for ficar muito tempo, talvez eu queira alguém comigo. Ah, se for alguma coisa de 1, 2 dias, tá tudo bem, eu fico sozinha. É, o dia inteiro ou será só à noite, sabe? Uma coisa que eu acho que eu pensaria muito e que pesaria muito no meu depende, por exemplo, para isso, a minha mãe vai ter que deixar de trabalhar ou alguém vai acabar perdendo o emprego, né? Então isso também pesaria na minha decisão, né? Sei lá, minha mãe é o meu pai, né? Porque cada um tem um jeito e dependendo da equipe que eu tô no hospital, talvez um ou outro não dê certo, né? Então, hoje eu diria depende, eu acho que eu teria que analisar todas essas variáveis. E eu tenho a impressão, quando a gente fala desse tema, de que isso é muito verdade, né? A gente discute muito isso, e muito se discutiu na literatura também, né? A família ajuda, a família atrapalha, a família deve ficar 24 horas, não deve. E, pelo menos assim, de tudo que eu já li, eu chegaria nessa conclusão, assim, né? De que não existe um ponto, né, central aí de bate o martelo, né? Talvez eu acho que a gente tenderia mais assim a dizer que a família deveria ter abertura, né, para escolher se quer ficar ou não, de repente uma visita estendida, porque, por exemplo, tem artigo que já mostrou que a família 24 horas ali leva a um estresse muito grande do familiar também, né? E aí a gente Isso. também tem que pensar neles, né? Não só em quem tá. Então, talvez não 24 horas, mas talvez tenha a possibilidade de entrar a qualquer hora, porque também, eu não sei você, mas essa coisa da família ter um horário, às vezes 3 horas da tarde para visitar, poxa vida, né? É uma coisa completamente fora do normal, assim, né? Num dia a dia de alguém, né? Então, eu acho, eu não sei se você gostaria ou não, queria que você respondesse, e o que você já viu na literatura, mas eu tenho essa tendência a dizer que a gente tem um contexto amplo a ser explorado, isso de tempo, de tipo de paciente, de momento do paciente, e não simplesmente falar, a família tem que estar presente o tempo todo dentro da UTI, né? Eu acho assim, de uma maneira bem generalista, né? Como você disse, eu acho que é difícil a gente tomar uma única resposta, mas pelo que eu vejo também na literatura, eu acho que sim, a família é extremamente importante, mas de uma maneira ponderada. Eu não sei se a família tem que estar presente 24 horas, e eu acho que eu não gostaria que a minha família estivesse presente 24 horas, por inúmeras dessas coisas que você citou. Mas eu acho que a família tem sim que ter que ter o direito de uma abertura de participação. Eu acho que a família tem que participar o tempo inteiro no cuidado centrado no paciente. E acho que é importante a gente separar isso aqui. Não é o cuidado centrado na família, é um cuidado centrado no paciente com participação ativa da família.
Porque se a gente tira também, é uma equipe de saúde tomando decisões para um paciente, não levando nem em consideração a família. Eu acho que a família tem que ter participação constante. Agora, como vai ser essa participação? Aí eu estou totalmente de acordo com você. Eu acho que muitas coisas devem ser ponderadas. Não necessariamente 24 horas, você tem que respeitar a individualidade da família. Se eu botar meu pai numa UTI, ele já esteve lá como paciente algumas vezes. Se eu botar meu pai como acompanhante numa UTI, se eu estiver deitado e apitar alguma coisa, eu acho que meu pai infarta e ele vai ficar um outro paciente da UTI. Então, não dá. Minha mãe ficaria para isso, não seria um problema, mas em compensação seria difícil fazer ela parar de falar lá dentro da UTI. Então, eu gostaria que a minha esposa estivesse lá dentro, mas também não sei que tanto seria viável para ela, dependendo do grau, né, da gravidade. Então, é muito delicado. Eu acho que com ponderações e com respeito ao espaço, às características, aos desejos e aos anseios de cada um, a participação da família ela é muito interessante. Isso a gente pode até citar, você falou da evidência científica, a gente tem o bundle, o ABCDEF, o F é da participação familiar, mas não quer dizer que seja família 24 horas por dia dentro da UTI, quer dizer que tem a participação da família, né? Principalmente nas escolhas terapêuticas. Então, eu acho que a gente pode discutir vários pontos disso aí, Débora, porque realmente é algo delicado, é algo muito delicado mesmo, né? E assim, da sua experiência, agora não mais você como paciente, da sua experiência, como é esse lidar com a família? Você já teve contatos maiores, contatos menores? O que você acha que ajudou e que atrapalhou? É bem interessante, assim, né? A gente pensar. Eu já tive diversas experiências, né, de acompanhar famílias dentro da UTI. Já tive a minha experiência de estar, né, de ser família quando a minha avó esteve na UTI, né? E é isso, eu acho que é uma coisa tão individual, né? Porque eu já vi situações onde a família ajudou muito. E eu já vi situações onde a família atrapalhou muito, né? Já vi situações onde fez bem para todo mundo a família estar ali, já vi situações onde fez muito mal para várias pessoas da família estar ali, né? Eu lembro de um paciente que a gente teve, que teve Guillain-Barré, então ele ficou meses com a gente, né? E a mãe dele ficou um tempo quase que todo, assim, né? Depois que a gente viu que seria um paciente crônico, a mãe dele foi autorizada e ela teve a possibilidade de ficar lá quando ela quisesse, entrar, sair, o tempo que ela quisesse, né? E ela tomou aquilo como uma responsabilidade e uma, entre aspas, né, uma obrigação, né? E eu lembro até hoje, assim, de um dia que eu saí do quarto e ela veio atrás de mim no corredor e aí ela falou, posso conversar? Eu falei, pode. Ela começou a chorar, chorar, chorar. E ela falou, Débora, eu não aguento mais ficar aqui, eu não aguento mais o meu filho, porque assim, por tudo que ele estava passando, e aí entra outro aspecto importante, né? A vida de cada um, né, Sancler? A história de cada um com a família, enfim, né? Ela não aguento mais a maneira como ele fala comigo, o que ele faz, eu não aguento mais estar aqui, eu não tenho mais amiga, eu não tenho mais vida social e blá blá blá. Enfim, e aí naquela hora eu falei, mas a senhora não precisa estar aqui. Ela, Débora, ele é meu filho, como que eu não vou estar aqui? Né? E aí você para pensar, e aí às vezes você fala assim, bom, a gente queria ajudá-lo, né? Principalmente quando são esses pacientes com Guillain-Barré, às vezes é, miastenia, né? Que são pacientes que têm muita dificuldade de se movimentar no leito, uma fraqueza muito importante. E doenças Lógico, geralmente agudas, né, que surgem assim, né, de maneira inesperada. lógico que a família ela acaba ajudando ali, né? Porque é um paciente que às vezes quer se coçar e não consegue, né? E aí a família ali tem uma participação interessante. Mas é isso, né? Você deposita em uma pessoa que às vezes não tá, que às vezes não, acho que nunca, né, vai estar preparada para isso, né? Se a gente dá 12 horas de plantão, a gente quer vazar, né? Imagina uma família, né, um familiar. E aí é o que eu falei, né? Ela também trouxe questões financeiras, do tipo, eu larguei meu emprego, eu não estou mais trabalhando. E eu lembro que naquele dia eu falei, poxa, a gente precisa ter muita calma quando a gente traz um familiar para dentro da UTI, né? Não é tão simples. E aí, eu queria te colocar outra pergunta também. Você já viu em algum lugar isso feito de forma estruturada, com algum suporte? Porque eu fiquei pensando nisso, sabe? A gente abre a porta de repente e imagina, você é pai, se fosse seu filho.
né? Você não consegue falar, não, não vou, desculpa, eu tô cansado. Não, você tem, né, aquele negócio de, poxa, eu preciso estar ali, né? E aí, de repente, quem vai suportar isso, né? Será que as nossas UTIs estão preparadas efetivamente para receber um familiar lá por grande período de tempo, né? Eu responderia que não. E aí estou respondendo de uma maneira geral também, mas eu diria que nossas UTIs não estão preparadas, nem fisicamente, a estrutura física, e nem quanto equipe, né? Olha a situação que você colocou. Aí a gente fala, nossa UTI é humanizada. Aí você abre as portas, a família pode ficar 24 horas por dia. Você tem um paciente jovem com Guillain-Barré. Aí a mãe dele um dia não vai porque ela não aguenta, porque ela perdeu o emprego, ela perdeu a vida, ela está se desentendendo com o filho, ela está mentalmente completamente abalada, aí ela não vai. Eu tenho certeza que a equipe vai falar, a mãe não está vindo, a mãe é desnaturada. Aí você deu exemplo, eu como, você é um pai desnaturado, porque você não veio um dia ficar com seu filho e tal. Existe uma obrigação moral da sociedade que você tem que parar tudo e se dedicar 100%. E às vezes esse 100% seu não vai trazer benefícios. Muito pelo contrário, vai trazer prejuízos maiores. É óbvio que a gente depende de uma estrutura da família, etc., por trás, mas isso precisa ser respeitado. Então, eu acho que não, que as nossas UTIs elas não estão preparadas para que a gente tenha isso. Eu gostaria que estivesse. Eu já tive a oportunidade de trabalhar num hospital onde tinha uma abertura muito grande para a família. Não era uma abertura, a família pode ficar quando quiser 24 horas, mas tinha um horário estendido para a maior parte dos familiares, e as equipes recebiam um certo treinamento, voltado principalmente pelo pessoal da psicologia, para poder lidar com esses familiares. E tinha um trabalho constante da psicologia com os familiares que acompanhavam. Era basicamente uma psicóloga que ela não fazia nem suporte ao paciente, ela fazia suporte à família, para que esses problemas pudessem ser resolvidos e desse para a família uma experiência melhor, para que a família pudesse contribuir dentro do tratamento, para que a família pudesse estar centrada na hora de tomar as decisões e etc. Eu gostaria que a gente discutisse mais sobre isso e não trabalhasse nos extremos. A minha UTI tem meia hora de visita. Agora a minha UTI tem 24 horas de família. Se você não treinar a equipe, não mudar a estrutura física, não vai mudar. Com meia hora ou com 24 horas, você não vai ter benefício nenhum, né? Eu lembro de uma UTI que eu trabalhei também, e aí o pessoal, não, vamos estender a visita. Não tinha uma cadeira. Como é que você estende a visita? Você tem um paciente de 80 anos, aí vem o marido. É uma senhora de 80 anos, vem o marido visitar. Ele não consegue ficar em pé 4 horas, encostado no leito, né? Exatamente. Esse paciente, eu lembro também que a mãe dele uma vez me chamou no canto e falou assim: Débora, você pode pegar água? Eu falei: posso. Aí ela, porque você sabe que eu pedi para encherem minha garrafinha à noite e a pessoa que eu pedi falou que não podia, porque aquele bebedouro era só dos profissionais. E aí eu Tá ia ter que vendo? sair da UTI, buscar na lanchonete. E aí eu falei, nossa, é isso, sabe? Eu acho que eu já vi fazer muito bem para o paciente. Então, se você não ouviu ainda nosso episódio com a Amanda, volta lá. Acho que foi o segundo, Sancler, não lembro se foi o segundo ou o 3, terceiro. episódio 3. Volta 3. lá e escuta. A Amanda fala um pouco disso também, né? Então, por exemplo, para Amanda foi super bom, assim, né? O namorado dela estar com ela o tempo todo, né? Ali com ela e tudo mais, principalmente à noite, que era uma questão para ela, enfim. Então, eu já vi fazer muito bem, mas eu também já vi fazer muito mal, né? Tanto para o paciente, que às vezes fica mais irritado, né? Também, vai, pede pra minha mãe sair, né? Que às vezes não quer ser atendido, não quer ser São exposto. relações diferentes, né? São relações diferentes. Exatamente. E já vi fazer muito mal para acompanhantes também, né? De você falar, gente, a pessoa tá esgotada, né? Perdeu um emprego, é isso que você falou, ela tá dormindo sentada numa cadeira há dias, né? Então, eu acho que a gente tem que pesar, né? Porque eu acho que essa ideia do F, do bundle, veio muito porque se a gente parar para pensar, quando a gente pensa na PICS, né, na Síndrome Pós-Terapia Intensiva, lá também tem o F, né? A gente PixF. entendeu que a família sofre também, né, das alterações causadas pela internação na terapia intensiva. E aí veio-se essa proposta de, poxa, então, se a gente tem um bundle, né, um conjunto de ações para tratar a PICS, a gente precisa incluir dentro desse conjunto de Família. ações
o familiar, né? E é isso, eu acho super válido, mas eu acho que a gente tem que entender esse contexto, né? E aí, agora eu queria trazer mais para nossa área, né? Deixa eu só fazer um Ah, comentário antes de você entrar nisso. E isso é interessante, eu acho que a grande reflexão, a grande sacada que a equipe tem que ter, todos os profissionais de uma UTI que estão abertos a lidar com família, a gente precisa entender que a presença da família tem que ser um plus, tem que ser um aditivo, tem que ser benéfico para a condução do plano terapêutico do paciente. Essa é o X da questão. A partir do momento que a família se insere e ela não traz benefícios, ela traz estresse ao paciente, ela destrói uma estrutura familiar de fora, ela gera um embate com a equipe, você tem transferências de responsabilidade, né? Eu tô falando aqui, eu acho que todo mundo já percebeu isso. Às vezes o familiar está mais perto, alguém pega uma fralda e fala, então troca, você é o familiar. Não, não é trazer o familiar para fazer uma função do cuidado. É para o familiar fazer parte do plano terapêutico aonde couber. Pode ser que não caiba em nada, pode ser que caiba só para estar do lado da pessoa, para a pessoa se acalmar. Pronto. E pode ser que caiba fazendo um monte de ações. Então, a partir do momento que a gente conseguir ponderar e entender quando a presença da família vem adicionar positivamente ao plano terapêutico, essa família é bem-vinda. Essa UTI, ela tem que abrir as portas para a presença da família. A partir do momento que a gente percebe que isso não vai ser possível, independente de onde vem a impossibilidade da equipe, da estrutura, da família, do paciente, às vezes a família quer, está disposta, tem estrutura física, a equipe entendeu e o paciente fala, não, eu não quero. Então, quando a gente consegue balancear tudo isso, a presença da família vai ser muito boa, mas com essas ponderações. Isso é necessário a gente ter, só que é difícil. E aí voltamos a um dos pontos cruciais de todos esses 26 episódios aqui do podcast, 27 episódios do podcast. Comunicação. As pessoas precisam se comunicar de uma maneira tranquila. Eu ia te perguntar ainda antes de você entrar especificamente na fisioterapia, você me perguntou se eu achava que as UTIs estavam preparadas para isso. Você acha que a gente tem capacidade técnica e emocional, quanto profissional de saúde, de conversar com esses familiares? eu acho que não, sinceramente. Eu acho que, putz, quem nunca presenciou, né? Aquelas situações de repente, você fala alguma coisa pro familiar e ele fala, poxa, mas não foi isso que o, sei lá, o técnico de enfermagem que passou aqui acabou de falar, né? Ou, sabe, tem uma coisa na minha vida pessoal, assim, né? Não tem a ver, mas que eu penso muito quando eu tô na UTI também. Tem uma coisa que eu não suporto é quando eu tô em algum lugar, por exemplo, sei lá, eu tô numa loja esperando para pagar uma compra. Aí tem dois funcionários da loja, assim, no balcão, reclamando, sabe? Ah, porque a dona da loja fez. Ah, porque aqui é horrível de trabalhar. Ah, não suporto isso. Eu acho assim, de um negócio, me dá vontade de sair e falar, não quero mais, sabe? De gente que tá ali trabalhando e reclamando na frente das pessoas, né? Dessas coisas. E eu acho que isso, por exemplo, é uma questão importante dentro da UTI, porque já vi várias vezes Mas conversas dentro do quarto, na hora que estava trocando o paciente com o familiar do lado, reclamando da chefia, reclamando dos plantões, né? Saiu a escala. E aí das você fala. atribuições como um todo. E aí você fala, olha a comunicação, né, que não é direta com o familiar, mas é indireta, que está sendo colocada ali no quarto. Se eu tivesse dentro, né, ali como familiar, eu ia falar, gente, essas pessoas estão trabalhando, odiando onde elas estão, né? Como é que será que elas estão tomando cuidado com o que elas estão fazendo? Enfim. Então, eu acho muito complicado, assim. Eu acho que a gente, como equipe, ainda tem muita dificuldade de falar entre a gente, e aí acaba respingando isso para os familiares também, em vários sentidos, né? Com certeza. Por isso que eu lhe perguntei. Eu concordo com você, a minha opinião é a mesma, eu partilho da mesma impressão. A gente ainda não conseguiu chegar nessa evolução, né? Eu acho que a gente precisa melhorar muito isso quanto comunicação interna nossa e principalmente com as famílias. A gente vai estar transferindo para a família informações que podem deixar a pessoa mais insegura do que segura em relação ao cuidado, né? Você deu esse exemplo de uma pessoa reclamando, uma pessoa cansada. Imagina um familiar ver uma pessoa cansada. Você já pensou aquela cena clássica de um plantão noturno? Aí eu não estou culpando o profissional, não, tá? Que seja o fisioterapeuta. O fisioterapeuta está lá, o cara tem 3 escalas, o cara está trabalhando há 48 horas seguidas, ele chega, ele senta para evoluir lá perto do paciente, de repente ele dá uma cochilada, o familiar vai falar: opa, essa é a pessoa. Então,
a gente expõe uma série de riscos que existem dentro do nosso dia a dia da UTI. Mas também eu queria puxar para o outro lado, Débora, já vou liberar para você ir para onde você estava indo na Vai conversa. nessa. Mas assim, não é que a gente também está só falando que não estamos preparados, a gente vem evoluindo. Então a gente já tem UTIs onde essa comunicação é melhor, onde o espaço de participação da família é melhor, onde a estrutura física é melhor. Então, nesses locais, a gente tende a ter um acréscimo positivo no resultado com a presença da família e com a interação com as equipes. A gente precisa de uma comunicação efetiva e direta e clara com os familiares sobre o quadro clínico, né? Tem UTI que senta com a família, explica e joga aberto para que as decisões terapêuticas sejam tomadas, e tem UTI que não, vamos dar um remedinho, tá tudo fluindo bem, vamos ter fé e pronto. E a gente precisa ser mais pé no chão para que a gente possa evoluir. Mas sim, a gente vem evoluindo. Existem locais onde essa evolução acontece, essa participação e interação com a família é muito importante. Volte para onde você está, senão eu atrapalho mais. Não, e na verdade, assim, talvez ficou parecendo, né? Porque a gente começou colocando as dificuldades e os pontos ruins. Não é que, pelo menos, né, a gente está falando aqui que não dá, que não é viável, que não é uma boa. Pelo contrário, né? Igual eu falei, eu já estive nesse lado de ser família e, cara, como é ruim você ficar o dia inteiro esperando notícia, né? E saber que vai tocar o telefone só 3 horas da tarde. E aí você não sabe se está vivo, se não está, se está entubado, né? Sabe? Né? Esperar E só um outras coisas, boletim, né? né? 4 da tarde. Exato. Nossa, e eu lembro até hoje, assim, quando a minha avó internou, que aí o horário da visita era o horário da informação, né? E aí era uma. Não tô brincando, era uma fila. Bom, quem me conhece sabe de onde eu tô falando, mas tudo bem. Era uma fila, o médico sentado numa cadeira, numa mesa, e uma fila para receber as notícias, né? Então, assim, você imagina, né? Tipo, você tem que entrar numa fila e ficar esperando sua vez. Então, óbvio que a gente acredita que a família tem que estar ali presente, né? Mas é isso, eu acho que é entender como fazer isso de uma forma positiva para todo mundo, né? E até porque eu já vi muito, muito profissional falar, ai, não quero, porque, obviamente, e aí volta uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Se eu tenho a família presente ali, ou é livre, né? O quanto tempo ela quiser, ela tá me acompanhando, né? Então ela tá vendo Uhum. se, por exemplo, o físio da manhã colocou em pé e trocou passos, o da tarde só fez no leito. Poxa, por que ele estava andando de manhã e agora à tarde não? Né? E aí começa também a jogar uma responsabilidade muito grande na gente, e que a gente sabe que muita gente acaba, ai, a família só atrapalha. Por que que a família atrapalha, né? Exato. Porque aí tem alguém ali também olhando, enfim, né? Sobe Questionando o o que eu tô sarrafo, fazendo. né? Sobe o sarrafo, como a gente já disse antes. Sobe o sarrafo da Exatamente. responsabilidade profissional. Né? Isso é Exatamente. fato, isso é verdade. E tenha em mente que a família vai estar fazendo isso. E aí é preciso que a gente internalize isso como uma coisa boa, sabia, Débora? Eu acho. Eu sempre gosto, com tudo que a gente fala aqui que sobe o sarrafo, que a responsabilidade aumenta, eu gosto. Quanto mais responsabilidades a gente tiver, eu acho que a gente tem uma tendência a executar as coisas, ou pelo menos buscar executar as coisas de uma maneira mais produtiva. Mas a gente precisa internalizar isso como uma coisa boa, porque assim, do mesmo jeito que você vai fazer qualquer coisa na sua vida, você vai comprar um sanduíche, e se o sanduíche estiver ruim, você vai reclamar. Se você comer um dia bom e no outro dia você voltou na lanchonete, lanche para vocês aí, né? Sanduíche aqui para mim. Aí você comprou um lanche, aí num dia estava bom e no outro dia não tava tão bom, você vai reclamar. Isso faz parte do processo de cuidar, porque existe uma relação de cliente ali também, né? De cliente de quem oferece um serviço, é uma prestação de serviço. Por mais romântica e linda a profissão do amor, do toque, etc., que tem isso, mas existe uma relação que precisa ser Sim. cumprida. Aí, volte ao episódio de metas, né? A gente falou muito sobre isso. Temos metas a cumprir com o nosso paciente. Então, a gente precisa internalizar essa cobrança como algo positivo para que a gente se mantenha num nível elevado de produção dentro do nosso trabalho. E realmente voltamos aí. Acho que a gente precisa evoluir para conseguir fazer isso de uma maneira aceitável, né? Que não atrapalhe. Agora, por que será então que a gente tem trabalhos científicos que mostram bons resultados?
com a presença da família? A gente está falando sobre as dificuldades, né? A gente começou o episódio falando, ajuda ou atrapalha? A gente meio que direcionou para o atrapalha. E como é que ajuda? É, eu acho que uma das coisas que a gente vê muito, e também a gente tem um episódio sobre isso, é na questão do delírio, né? É você ter ali uma pessoa que é referência para aquela pessoa, né? Com coisas que são referência, que entende, né? Eu fico pensando aquelas pessoas, às vezes aqueles pacientes que estão em ventilação mecânica, que a gente tem uma dificuldade de entender, né, o que ele está falando. Putz, a família é muito mais certeira, né? E falar assim, ah, Débora, porque ele não gosta de ficar deitado assim, ah, lá em casa ele nunca gostou de tal coisa, né? Então, acho que uma questão importante aí é o delírio, né? Que a gente já falou em alguns outros episódios também, né? Isso. E a decisão, né, Débora? Você falou isso, a família conhecer o paciente, ela conhece as preferências e conhece, né, os direcionamentos, é importante para que as decisões terapêuticas sejam tomadas, né? A presença da família. Então, a gente está falando aqui, vou jogar para o nosso universo, e aí você entra lá onde você tentou ir mais cedo na conversa. Imagine você que a gente está num processo de reabilitação. E a gente falou isso aqui no episódio de metas terapêuticas. Pode ser que você tenha uma meta quanto fisioterapeuta, mas que não vai condizer com a meta do paciente. E às vezes o paciente não tem nem a capacidade de ter esse desejo, de lhe comunicar isso. A presença do familiar vai lhe ajudar imensamente a direcionar para o que a gente precisa buscar de meta terapêutica, né? Tipo, né, eu vou falar o que a Débora citou lá no episódio de metas que ela não gosta. Retorno à funcionalidade prévia. Como é que eu retorno à funcionalidade prévia se eu não sei qual é a funcionalidade prévia? A família estando ali, ela vai te dizer o que é que a gente precisa ganhar com aquele paciente. E eu vou te dar um outro exemplo, né? Que eu acho que acontece muitas vezes com um paciente idoso também, mas não necessariamente só com um paciente idoso. Por exemplo, às vezes você tá ali, né, tá evoluindo a marcha com esse paciente, enfim, aí você fala, meu, eu vou trazer um andador. Você acha que você tá arrasando, né? Porque você fala, nossa, vou trazer um andador e ele vai ganhar independência, porque ele tá precisando andar comigo, por exemplo, né? E aí, de repente, se você tem uma família lá, a família pode te dar esse toque de falar assim, ó, minha avó, se fosse eu, por exemplo, eu falo assim, ó, minha avó tem pavor de andador. Para ela, andador é a mesma coisa que falar que ela, tipo, tá, né, inválida, né, como elas usam esses pacientes mais idosos, que ela tá inválida, que ela é melhor não trazer. Né? Ou pelo menos vamos preparar o terreno para isso, vamos conversar com ela, ao invés de chegar já colocando um andador, e aí às vezes você perde a participação ali, né, a adesão do paciente à terapia. Então, de repente, dá um passo atrás, vamos conversar. Olha, eu sei que talvez a senhora não goste muito do andador, mas vamos pensar por esse lado. Ah, posso trazer amanhã, né? Então, acho que. E agora entrando no que eu ia comentar, né? A gente estava falando até agora dessa questão da família. Como é que a gente, como fisioterapeuta, pode usar a família a nosso favor, né? E fazer com que a família dentro da UTI seja um ponto bacana, né, para a reabilitação dos pacientes. E aí acho que você colocou uma questão, né, que é essa questão da informação, né, da gente ter um lugar da onde a gente consiga tirar mais informação. Lógico, né, gente, que a gente precisa ponderar tudo que é falado, né? Então, não é porque a família falou que, assim, né, necessariamente eu vou seguir, até porque às vezes a gente falou, né? As pessoas têm conflitos de relação na família e tal. Mas, assim, de repente, para um paciente que não está responsivo naquele momento, é a nossa fonte ali, né, de informação. Ou, às vezes, a família vai me falar, eu posso depois falar com o paciente, olha, e se isso, mas eu já tenho um direcionamento do que a família me falou, né? Então, acho que uma coisa que a família pode ser muito legal dentro da UTI para a gente no contexto de reabilitação é essa questão de informação, né? Tanto para meta quanto, enfim, para outras questões da terapia. A outra coisa que eu ia colocar, que eu não sei qual que é a sua experiência com isso, mas é a família como um fator a animar o paciente, deve ter uma palavra mais bonita, né? Mas aqui agora me fugiu. Motivacional. Motivacional, obrigada, Santa Clara. A família como um fator motivacional ali. E aí, eu queria fazer um adendo, porque, por exemplo,
A semana passada, acho, a gente estava com um paciente super difícil, assim, em termos de adesão à fisioterapia na UTI, ele não queria fazer as coisas. E aí eu falei, eu sabia que a mãe dele ia toda tarde, ficava por um período estendido. E aí eu falei, bom, será que se a gente falar com a mãe dele, né, para a mãe dele conversar com ele, tudo mais um jovem, a gente consegue alguma coisa? E aí eu fui conversar com o médico, e aí o médico falou, Débora, a mãe dele é tipo, se ele fala, ai, tô com dor, a mãe dele, para, não faz Ela, mais nada com meu ela filho, vai não sei o brigar quê. com você para você É, não colocar ele para fazer exercício. exatamente. Então ele falou, olha, essa estratégia não vai dar certo, né? Por outro lado, por exemplo, aquela mãe que eu contei lá no começo, né, que ficou com a gente um tempão, ela veio nesse contexto de tentar ser um fator motivacional para o filho dela. Mas olha que interessante, ele ficou muito tempo com a gente mesmo, acho que uns 5 meses. Nos primeiros meses, super funcionou. Depois já não funcionava mais. Por quê? Porque estava desgastada a relação dos dois ali dentro, ela desgastada, ele desgastado, então depois já não funcionava mais. Se ela falasse, vamos, filho, vamos tentar, aí é que ele não queria mais. E aí a gente chegou a fazer o contrário, a pedir para ela sair na hora da terapia, em consenso com ela, né? Porque já não estava mais alcançando o que a gente queria, né? Excelente, excelente essas colocações. E eu acho que sim, que a gente tem que tentar fazer, identificar na família como ela pode ser motivacional. Esses dois lados que você colocou, eu já vivenciei essas duas experiências, assim, uma família que quer, você fala, ó, você puxa a família do lado e fala assim, ele está muito resistente ou ela está muito resistente à terapia, a gente precisa botar ela ou ele para se movimentar mais. A família fala, tá bom, e compra essa ideia com você. E aí começa a gerar um atrito entre familiar e paciente, porque eles ficam brigando. Eu acho que eu, por exemplo, seria assim com a minha mãe. Se minha mãe estiver internada, eu acho que eu seria assim: tem que fazer, acima de tudo, e etc. E isso acaba sendo estressante, porque você deixa de pensar no paciente e pensa só na ordem que foi dada, né? E a gente precisa ter alguns limites, a gente falou disso aqui no episódio, quando o paciente não quer. E o outro lado, quando você estava contando a história, eu fiquei pensando, e aquela família super protetora, e aquela família que não aceita que o indivíduo canse, que o indivíduo tenha um pouco de dor tolerável, que o indivíduo, né, progrida. Aí você vai falar, a pessoa, não, é o famoso, ele acabou de dormir, deixa ele um pouquinho, porque ele não dormiu bem à noite, ele precisa descansar. Não, aqui é uma UTI, infelizmente o sono não é a coisa que ele vai ter de melhor qualidade, e descansar para ele pode ser sinônimo de mobilismo, e a gente vai trazer prejuízo. Então a gente tem que saber identificar isso. E eu acho que para ser motivacional, um outro ponto que eu acrescentaria aí, Débora, que a presença da família no processo de reabilitação também envolve segurança. A gente pode atrelar a família à segurança. Tem tantas coisas dentro das nossas condutas terapêuticas que necessitam de um nível de assistência maior do que você exclusivamente, que você, fisioterapeuta, não consegue, e a gente sabe a dura realidade que é o nosso trabalho dentro da UTI para conseguir outra pessoa para nos ajudar. Então, às vezes você vai com a melhor das intenções, o paciente está disposto, está todo mundo alinhado, mas você sozinho não consegue fazer determinada conduta. Aí você olha para um lado, os técnicos estão dando banho, o enfermeiro está fazendo uma coisa, o médico está fazendo outra coisa, o nutricionista, o faxineiro, o porteiro, ninguém, você não consegue ninguém. E aí você vai ter que abdicar daquela conduta terapêutica por falta de pessoal. Às vezes a família entra nisso, e entra com um ponto positivo, que é a segurança. Tem uma foto que Uhum. eu uso nas aulas, foi a Heidi Engel, lá dos Estados Unidos, que me passou essa foto, é muito interessante. É uma senhorinha, provavelmente de 80 e tantos anos, entubada, e aí ela está sentada. E aí na frente dela está o marido, sentado numa cadeirinha, de mão dadas com ela. Ela está no ventilador e tal, e ela está sentada olhando para ele com a postura bem reta. O fisioterapeuta está atrás, trabalhando postura, controle, descarga de peso. Então a gente está usando do familiar como um ponto de apoio que melhora a segurança. Aquele senhor deve ter ajudado ela a caminhar nos últimos 30 anos. Ela vai olhar lá o Sancler, a Débora, ela não vai ter confiança, né? Meu pai não acredita em profissional de saúde jovem, ele acha que eles não têm boa credibilidade, segundo ele. Aí, e como é que vai ser? Então, às vezes é melhor você trazer alguém da família para isso. Diferente de transferir responsabilidade, como a gente já falou. Não posso entrar lá e falar, sou fisioterapeuta, você familiar tem que tirar ele do leito todos os dias. Não, isso é transferência de responsabilidade. Mas trazer para junto do atendimento, eu acho que isso é um ponto muito importante da reabilitação. Você consegue fazer isso no dia a dia? Quando você tem familiar, trazer?
Eu queria só, antes de responder, falar uma coisa antes que eu esqueça, né? Que a gente estava falando dessa questão motivacional. Como a gente aqui gosta de pensar fora da caixa, né? Eu queria colocar outra sugestão, porque às vezes a gente pensa nessa questão motivacional de forma muito direta, assim, do tipo, vou falar para a família, falar para ele fazer, né? E aí é isso que você Uhum. falou, fica lá, você tem que andar, você tem que não sei o quê, você tem que se mexer quando você tá aqui. E aí a pessoa vai enchendo o saco, às vezes, enfim, né? Ou esse outro lado, né? De às vezes a família super protetora. Mas uma saída também, eu acho que às vezes é você trazer para a família o contexto, sabe? De falar assim, olha, eu teve um paciente que foi um divisor de águas, assim, pra gente lá. Que a gente ficava, olha, a gente precisa fazer, o senhor precisa andar. Às vezes eu falava até, ó, o senhor não quer ir ao banheiro? Se o senhor quer ir ao banheiro, o senhor precisa andar. Até que um dia a gente, né, analisou a situação. Espera aí, falei com a esposa dele, né, era uma senhora também. E aí ela falou assim: Débora, a minha preocupação é que sou só eu e ele. Como é que eu vou cuidar dele desse jeito? Como que eu vou levar ele para o banheiro? Aí eu falei: olha, vamos fazer o seguinte: então a gente não está conseguindo evoluir, ele não quer fazer. Eu acho que não adianta a senhora entrar e ficar: olha, você tem que fazer exercício, tem que fazer exercício. Mas e se a senhora conversar com ele sobre as preocupações que a senhora tem daqui para frente? Porque assim, veja, eu já tinha o prognóstico dele era bom. Eu tinha essa certeza que se ele aderisse à fisioterapia, ele ia andar, né? Então isso é importante falar, né? Não estou jogando o negócio, né, ao vento ali. E aí eu dei essa cartada. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos trazer isso para ele. Né? Então eu vou trazer como fisioterapeuta do tipo, olha, tudo bem, aqui o senhor me fala que o senhor não quer treinar, andar e ir para o banheiro, porque eu vou levar o senhor de cadeira de rodas. Mas e na casa do senhor? Como é que vai ser? E aí, quando a senhora vier na visita, a senhora joga isso para ele também, como quem não quer nada. Do tipo, me falaram que a gente tá quase indo embora, né? Mas e aí, você tá conseguindo ir no banheiro? Porque eu tô preocupada de como eu vou fazer em casa com você. Sancler foi um divisor de águas, assim. Acho que ele linkou, sabe, o Lé com o Ele Cré ali. entendeu, né? Ele Exato. entendeu, E falou: aí, eita, eu preciso fazer, porque sozinha ela não vai dar conta, né? exato. E aí ele começou a fazer, ele melhorou muito. E aí, antes de ir embora, eu voltei com ele para essa conversa, né? Que eu gosto muito de tentar entender onde deu certo e onde deu errado. E aí eu falei para ele, eu falei assim, olha, o que aconteceu, né? Que de repente o senhor começou a querer fazer. Aí ele falou assim, foi quando eu entendi que eu ia sobrecarregar a minha esposa lá em casa. Então, assim, eu acho que uma saída para essa questão que a gente está falando motivacional e de adesão por parte da família nem sempre é ir, né, direto ao ponto, mas trazer essa contextualização, né? Então, eu queria só colocar isso para não esquecer. Sobre essa Deixa eu questão. contar uma história também. Eu tive uma história Conta. semelhante. Uma vez aqui no hospital universitário, a gente teve um paciente que foi para a enfermaria depois de muito tempo de UTI, ventilação mecânica. E ele ficava na enfermaria com a esposa. E ele ficava na cama, poucas intervenções de mobilização e reabilitação sendo feita para ele, e a esposa ficava ali do lado, e aí falava para ela, o dia que melhorar um pouco mais, sair do ventilador ele vai de alta, ou o SAD, que é o Serviço de Atendimento Domiciliar aqui do governo, quando conseguir um ventilador, a gente leva ele para casa, desse jeito. E ela ficava ali. Até que a gente começou a mudar a chave da terapêutica e investir mais na reabilitação física dele, e aí, as primeiras vezes que a gente conseguiu tirar ele da cama, botar ele sentado, e a tentativa de botar em pé, as primeiras frustradas por causa de fraqueza, etc. Aí ela ligou o alerta. Foi o caminho contrário, ela não ligou antes, ela ligou depois, quando ela viu a reabilitação acontecendo. Então isso é uma coisa importante, para o familiar conhecer como é o processo também. Aí ela viu a reabilitação, ela falou, eu não dou conta, eu não vou dar conta. Para eu tirar ele da cama para trocar um lençol da cama, eu não vou dar conta sozinha. Até então, ela não estava se atentando para as responsabilidades que recaem. Aí a gente direcionou a terapêutica para ganhar mais na reabilitação e começou a envolver ela num trabalho de participação e educação, pensando numa pós-alta. E o desfecho foi favorável, ele foi embora com muito mais condições físicas e ela já consciente, mas acontece com Né? frequência. E aí, só para aproveitar também, depois a gente volta no que a gente estava falando, mas é a parte educacional, né? É extremamente importante que a gente faça essa intervenção aí de saúde, de educação em saúde com os familiares, porque isso vai impactar em muita coisa, né? Igual a gente estava falando agora, da família superprotetora, que às vezes, né, vai falar, ai, não, coitadinho, deixa, não, não vou insistir se ele não quer, né? Ou, ele tá cansado, ele quer descansar, igual você falou. Quando a família ela
recebe, né, uma educação em saúde adequada, ela passa a entender de que, tá, isso não é um Uhum. descanso, isso é um imobilismo, né? É muito diferente os dois Isso não é processos. bom, isso não vai ajudar, né? Exatamente, assim. Então, até tô escrevendo um resumo para mandar para um congresso agora, e o projeto que a gente fez foi exatamente educação em saúde com os familiares, enfim. E aí é muito interessante de ver, né, que eles sabem que tem fisioterapia na UTI, mas eles não sabem qual é o papel da fisioterapia, sabe? Então eles sabem que pode fazer mal ficar deitado, mas eles não sabem que pode fazer bem fazer exercício. E a gente acha que é a mesma coisa e não é a mesma coisa, né? Uma coisa é saber que faz mal, né? Ah, eu sei. Outra coisa é saber o que precisa fazer para reverter, né? Exatamente. Tem uma das perguntas que a gente faz no questionário é: você acha que é normal o seu familiar sair da UTI com algum déficit, né, com alguma dificuldade? Quase 100% responde que é normal, não tem outro jeito, né? Então, É, enfim. Então a gente também tem que pensar nessa parte de educação em saúde, né? Lógico que trazendo isso dá outro episódio, né? Mas para dentro da linguagem, da comunicação adequada. Mas eu acho que a partir do momento que o familiar entende o que está acontecendo, tudo fica mais tranquilo, né? Tudo fica mais calmo, a relação com a equipe fica melhor, enfim. E aí, a gente estava falando, né, sobre a questão, você falou da segurança e do paciente fazer, né, do familiar participar ativamente ali, ou da sessão, né? Eu acho que tem duas possibilidades. é, O familiar participar ativamente da sessão da fisioterapia ou depois, né? isso. Porque, por exemplo, eu já tive casos de essa mãe mesmo, que eu dei o exemplo, né? Eu lembro que a gente queria trabalhar um pouco de membro superior, mão, né? Não tinha TO, né, na UTI. E aí eu lembro que eu falei para os alunos, eu falei, olha, você tem duas opções. Você pode ir lá, colocar a bolinha na mão dele e ficar ali do lado pedindo para ele apertar ou fazendo exercício. Ou você pode pedir para a mãe dele quando você acabar. Porque assim, é seguro, né? Ele tá ali. Eu não tô pedindo para ela pôr ele sentado sozinha, que existe uma técnica e tudo Baixa mais. complexidade, né, da conduta. É uma baixa Isso, complexidade. exatamente. Então, assim, tem algumas coisas que dá para fazer depois, né? Então, eu acho que tem isso. Eu acho que eles podem participar, aumentando a segurança da terapia. Acho que eles podem participar, é, comendo o tempo da nossa terapia com coisas de baixa complexidade. Eu acho que a família consegue, participar nisso também, né? Mas eu acho que eu enfatizaria o que você falou. Tem que tomar cuidado com essa coisa de levar a responsabilidade para eles. Eles não são fisioterapeutas, né? Ninguém ali se Exato. formou para ser fisioterapeuta. Ele vai fazer alguma coisa simples, que eu expliquei o porquê, que ele entendeu, né? Que não vai trazer nenhum evento de segurança importante para o paciente. E, de novo, que não vai sobrecarregar, porque ele não está ali para isso, né? É um plus, né? É uma coisa que a gente pode falar, vai ajudar se você. E eu acho que tudo é sentir e entender, né? Se vai ser legal para esse familiar, ou se não, se ele já está se sentindo sobrecarregado, né? Às vezes você vai falar, ai, aí você mexe a mão dele, aí tem um acesso, aí o familiar odeia ver Na sangue, mexe, né? Então, acho que é, tem que pensar nisso, né? tem que pensar nisso, mas eu acho muito legal o que você colocou, e inclusive eu vou fazer uma reflexão aqui no caminho inverso. Se as nossas funções, se as nossas condutas, o nosso momento com o paciente tem uma complexidade tão baixa, a ponto de que você vai ensinar em meia hora para o familiar, ele vai conseguir fazer a mesma coisa depois, isso minimiza muito o nosso papel, você não acha, não? Dentro da reabilitação. Exatamente. Olha, eu vou chegar lá e vou pedir para o paciente ficar assim, miolinfocinéticos. Aí eu saio e peço para o familiar fazer isso depois de novo. Então quer dizer que o que eu faço, eu ensino em 5 minutos para uma pessoa fazer também. Eu passei 5 anos na faculdade, residência, estuda, não sei o quê, para fazer a coisa que você ensina em 5 minutos. Algo está errado nisso. Então, é pegar coisas pequenas que podem somar e que sejam viáveis para a família, como você falou, que não sobrecarrega, etc., e colocar como complemento. E talvez são coisas pequenas que vão tomar um certo tempo do seu atendimento e que poderia prejudicar outras coisas maiores que são de Uhum. atribuições exclusivas suas, né? Então, eu acho que isso é bem importante de falar assim, esse equilíbrio no que a gente passa e envolve a família. Mais uma vez, eu acho que tem um trabalho, eu não lembro de que ano, Débora, não é muito antigo, não, na Critical Care,
que falando sobre a equipe na reabilitação. E aí ele tem um monte de bolinhas assim que mostra o papel de cada um, do fisioterapeuta como coordenador de cuidado, aí tem nutricionista, enfermeiro, terapeuta respiratório, médico, todo mundo. E lá tem familiar e paciente numa mesma bolinha. E aí ele fala que eles participam do cuidado. Essa é a função deles, participar do cuidado. Então, é legal, isso é curioso, a gente que lida com aluno, né? Muitas vezes eu vejo aluno, professor, eu falei que tinha que caminhar com o paciente 3 vezes ao dia, no outro dia eu voltei e não caminhou. Eu falei, mas a gente não consegue vir 3 vezes ao dia na enfermaria, então quer dizer que a família vai ter que fazer. E outra, se você está indo no seu horário e é caminhando, pedindo para a família caminhar, não, você tem que fazer outras coisas e a família complementa essa atividade. A família bota numa poltrona suaviável, pede para o indivíduo fazer algumas AVDs, escovar o dente, higiene pessoal e tal. Aí a gente tem um direcionamento melhor para a participação da família, né? Posso fazer uma outra pergunta saindo desse cenário? Uhum. A gente começou falando sobre, até porque também nosso tempo já está indo, a gente começou falando se a gente gostaria ou não que a família estivesse presente. Você acha que, se fosse com você, a sua família saberia dos seus desejos, do que você gostaria dentro de cuidados? Acho que não, acho que em partes, assim, tem algumas coisas muito gritantes que eu já avisei, tipo, já avisei, olha, tipo, pelo amor de Deus, se eu estiver numa cidade, sei lá, se eu estiver lá na casa da minha mãe passar mal e precisar entubar, ou seja, né, eu não vou conseguir olhar meus próprios exames e dar meus palpites, já me põe no. Gasta tudo que você tem de dinheiro, me põe num helicóptero e me traz pra. Tipo, já direcionei algumas coisas. Tipo, ó, eu quero que Fulano trate de mim se for assim, assado, né? Mas acho que nunca diretamente, assim, acho que indiretamente pelas histórias que eu conto, né? E às vezes de falar, olha, não quero isso, não quero aquilo. Mas acho que é uma questão muito importante, né, Sancler, porque aí tem a família uma participação muito grande, né? A gente vive num país onde legalmente as decisões basicamente são tomadas pelos familiares, né? Uma vez que esses pacientes estão sem autonomia, que eles perdem essa capacidade de decisão, são os familiares que tomam a decisão. E decisões pequenas e decisões gigantescas, né? Para a vida do paciente. Então, eu pergunto isso, que é algo que eu insisto dentro da minha casa em conversar. Eu converso com a minha esposa, eu converso com a minha mãe, com meu pai, minha irmã, filhos e todo mundo, porque eu acho que é muito interessante que as pessoas tenham uma ideia de quais são os seus desejos. É óbvio que você não vai parar e falar, vamos lá, se meu leuco tiver tanto, eu quero antibiótico, se não, você não tem como ser tão minucioso. Mas eu acho que algumas decisões cruciais, elas precisam falar para que o paciente tenha o direito de escolha. Porque a depender da situação que o paciente fica, ele não vai ter direito de escolha, quem vai decidir é a família. E aí volta tudo que a gente conversou. Uma família, muitas vezes, que está num estado de instabilidade emocional, que está numa pressão financeira, que nem sempre tem contato com o familiar o tempo inteiro. Então é difícil que essas decisões sejam tomadas. Isso é um alerta, inclusive, para que a gente use no nosso dia a dia, mas para que os profissionais também entendam que eles vão lidar com familiares tomando decisão, muitas vezes sem saber o que o paciente quer. Né? Então, eu acho que cabe essa conversa para a gente, fisioterapeuta, no processo de reabilitação, quando você quer trazer a família, não é só o que o paciente fazia, é o que ele fazia, o que ele gostaria de recuperar caso ele perdesse, o que dentro de uma balança na vida dele é mais importante ou menos importante. A gente não vai conseguir abordar tudo aqui dentro da UTI, como isso pode contribuir para a família como um todo. Eu acho que essas conversas elas precisam acontecer no ambiente familiar e na relação profissional com família, para que as decisões sejam tomadas de uma maneira mais respeitosa aos desejos, né, e aos princípios de cada paciente. Exatamente, super concordo. E acho que agora pensando aí em terminar, né, nosso episódio, a gente começou falando, né, se a família na UTI ajuda ou atrapalha. E eu acho que, na verdade, a gente não tem escolha, né, Sancler? Eu acho que hoje, em pleno 2023, a gente querer achar que não, a família não deve participar do cuidado e não deve entrar na UTI, tá completamente fora, não existe mais essa possibilidade, né? Quando a gente fala em cuidado centrado no paciente, quando a gente fala no futuro das UTIs, a família está ali, né? Então agora acho que a pergunta não é mais ajuda ou atrapalha, mas acho que de tudo isso que a gente falou
vamos achar como a família dentro da UTI vai nos ajudar, ponto, né? E não mais perguntar, a família ajuda, atrapalha, deve estar ou não deve estar, né? Não, né? Acho que isso não existe mais essa possibilidade da gente não trazer a família para dentro. Então a gente usou esse episódio, na verdade, não era para responder, né, essa pergunta, né? A gente até estava pensando se a gente falava a família na UTI sim ou não, né? E aí a gente falou, não vamos falar isso, porque na verdade é isso, né? A resposta é sim. A questão é, vamos achar a maneira como, né, pensando especificamente na gente, como fisioterapeutas, como a gente pode trazer a família para dentro de forma positiva para todo mundo, para a gente como terapeuta, para a família e para o paciente, né? Sem a gente se estressar, né? E acabar com essa história de tipo, porque eu conheço muita gente que, né, fazia ou faz de tipo, qual que é o horário da visita? Nesse horário eu não passo nem perto do leito do Nunca paciente, viu né? a família, não sabe quem é a família do paciente. Exato, quando na verdade isso não deveria acontecer, né? Eu sou uma pessoa que defendo muito o físio ir falar no horário da visita com a família, né? E acho que cada um tem o seu ponto para falar com a família. Então, essa coisa de, só o médico que passa no horário da visita, caramba, por quê? Né? É lógico que eu não vou dar o boletim médico de qual antibiótico. Acho que a gente falou isso em algum episódio, talvez na passagem de plantão, não lembro. Foi. Mas a gente tem que ir lá falar com a família, a gente tem que conhecer a família tem que saber quem é o fisioterapeuta que está cuidando, né? Então acho que não tem mais essa possibilidade de, cabe ou não cabe, ajuda ou atrapalha, né? Na verdade, a gente tem que criar o ambiente e criar a estrutura ali para que a família participe de forma positiva. E aí a gente tem algumas dicas aqui no podcast, né? No episódio, né, Sancler? Usando a família a nosso favor na segurança durante a terapia, para complementar a terapia em algum momento com alguma coisa, na parte educacional, na parte motivacional. Então, são todas formas da gente fazer com que a resposta seja: família na UTI ajuda, porque a gente sabe como trazer a família para junto da terapia, né? Perfeito. Eu diria que a mensagem de reflexão do episódio é: família na UTI ajuda ou atrapalha? Não sei, mas eu vou buscar fazer com que ela ajude mais e atrapalhe menos. É o que você disse. Família, sim, dentro da UTI. Como? Aí são as coisas que cada serviço, cada profissional, cada unidade, cada família vão ter que discutir para poder chegar em consensos de ajudar mais e atrapalhar menos, né? Aí, Débora, Perfeito. para fechar, eu não sei se você tem alguma dica hoje, eu tenho uma dica, eu acho que eu já dei essa dica em algum outro episódio, mas ela é extremamente importante para mim, foi algo muito marcante. Assistam ao documentário Extremis no Netflix, que é um documentário que trata sobre UTI e comunicação, equipe médica e família e decisões dentro da UTI. E até para a gente poder refletir um pouco sobre isso, que aí a gente falou aqui também sobre os desejos e a participação do paciente, do familiar. É um excelente documentário que fala sobre isso. Ele fala de um monte de coisa, mas tem a participação maciça de famílias diferentes, em situações diferentes, tomando decisões com seus pacientes. Extremes, um documentário que tem lá no Netflix. Curtinho, fácil de assistir. Bom, a minha dica hoje é um filme que tem no Netflix que chama Um Limite Entre Nós. É a história de um homem que sonhava, né, ser boxeador na infância, ser um jogador de beisebol, desculpa, na infância. E tem uma questão de racismo ali, né? Ele traz uma questão de racismo, mas é interessante que aí ele não consegue ser. Ele acaba sendo gari, né, recolhedor de lixo nos Estados Unidos, e aí é muito interessante de ver como a relação de família deles acontece, porque aí o filho dele está sendo cotado para entrar numa equipe de beisebol e o quanto tudo que ele viveu não deixa ele apoiar o filho, enfim. Então é muito interessante de ver o que a gente falou até agora, essa relação da família envolve tantas coisas para as tomadas de decisão e para como as coisas vão se desenvolver, né? Então é um filme interessante que traz essa visão de como o núcleo familiar ele é complexo para a gente também trazer isso para a nossa realidade, né?
Muito bom, muito bom. A gente espera que o episódio tenha sido proveitoso e que traga boas reflexões e principalmente boas consequências, né, para o nosso dia a dia dentro das UTIs, formando e colocando em ação profissionais de excelência, né? E a gente espera que todos possam vem conversar com a gente, vem no Instagram, vem no direct, vem nos comentários do YouTube, vem conversar com a gente sobre os episódios, sobre o que está achando do podcast. É muito interessante e importante para que a gente possa continuar produzindo o nosso trabalho. Débora, muito obrigado por mais um episódio, mais uma parceria aí, e a gente se vê no próximo. Obrigado, Sancler. Obrigado, pessoal, quem está acompanhando. Aproveita para divulgar, né? Mandar para quem dá plantão com você, para a chefia, enfim, para a gente poder colocar tudo isso que a gente vem discutindo em prática aqui no nosso dia a dia. Então, até o nosso próximo episódio. A gente se vê nas nossas redes sociais. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.